Fernando Belchior, mais uma vez aqui para falar com você sobre marcenaria fina. Esta é uma aula de fundamentos, nós vamos falar sobre serrotes e sobre como serrar. Bem, primeiro, o que são ferrotes? Parece uma coisa óbvia, mas é interessante a gente fazer essas divisões. Serrotes são ferramentas de corte, elas servem para cortar, a exemplo de boa parte das ferramentas que o marceneiro usa, certo? E o que o serrote faz? Basicamente, ele simula, ele faz de conta que ele é um grupo de machados pequenininhos que estão batendo e cortando a madeira, tá certo? A diferença é que ele bate e remove o material junto com ele, levando o material, ok? Muito bem, os serrotes, eles podem ser classificados de algumas formas. A primeira delas é quanto ao sentido da puxada. Por quê? Porque tem serrote em que você corta quando você está empurrando o serrote. E tem serrote que você corta quando você está puxando o serrote. Os serrotes ocidentais, ou seja, aqueles que são usados no Brasil, nas Américas, na Europa, eles são serrotes do tipo de corte quando é empurrado, tá? E o que isso representa? Representa o fato de que você tem fazendo força contra os dentes, a madeira, e aqui a mão empurrando o serrote. Então, o que acontece? Você tende a pegar a lâmina do serrote e fazer com que ela sofra uma flexão, porque você está empurrando, você está comprimindo uma lâmina de metal, certo? Isso provoca que coisas? Primeiro, as lâminas dos serrotes ocidentais têm que ser mais espessas para conseguir resistir a esse esforço sem dobrar muito, né? Alguma coisa ela dobra, é imperceptível. Então isso produz cortes menos precisos e maior remoção de material. Por quê? Porque você tem lâminas que são mais grossas, ok? Os serrotes japoneses, eles não cortam quando você empurra, ele corta quando você puxa. Os dentes deles são montados ao contrário do serrote ocidental em relação ao esforço. Então o que acontece? Quando você está cortando na puxada, a madeira trabalha contra o dente, tá para lá, sendo que a sua mão está fazendo força para cá. Então você tende a estender a lâmina. Isso faz com que as lâminas dos serrotes japoneses sejam mais finas, o que produz um corte mais fino e mais preciso, porque você não tem um esforço de flexão tentando comprimir a lâmina, mas sim de tração, tendendo a esticar a lâmina e mantê-la em linha reta. Muito bem. Esse é um serrote típico ocidental. Este também é um modelo de serrote ocidental, a gente depois vai explicar a diferença entre os dois. E esse serrote aqui, finíssimo, apesar de ser um serrote fabricado no Ocidente, é um serrote alemão, ele é um serrote que corta na puxada. A lâmina dele é bem mais fina e depois a gente vai demonstrar isso, mostrando como são os cortes dos três serrotes. Então, a primeira classificação dos serrotes é quanto ao corte versus a puxada, ou empurrada. A segunda classificação é quanto à finalidade do corte. Quando você vai fazer um corte de comprido numa peça, ou seja, com o sentido das fibras, você pode ter um corte mais grosseiro, porque o fato de você estar separando as fibras permite que o corte seja feito de maneira mais fácil e com menos danos ao material. Então isso faz com que você tenha serrotes com menos dentes, ok? No caso dos serrotes para cortar transversalmente, você tem um esforço, você tem mais material resistindo ao corte dos dentes do serrote. Para que você não tenha um material muito danificado, você precisa ter um maior número de dentes no serrote para que ele faça um corte transversal tão limpo quanto é um serrote de corte longitudinal ou serrote de ripar, ok? Alguns assuntos técnicos, detalhes técnicos sobre o serrote. Primeiro, travamento. Os serrotes têm os dentes montados nessa configuração, se você olhar de cima, se você pega um serrote e olha ele assim, tá? E você olha os dentes dele aqui, né? Façam isso, peguem um serrote,
e olhem para ele de frente assim, vocês vão ver que vocês têm dentes à esquerda e à direita. Isso se chama travamento. E isso é feito para quê? É feito para que os dentes façam remoção do material de um lado e do outro, de tal forma que, se as fibras da madeira tenderem a se fechar para travar o serrote, isso não vai acontecer porque mais material foi removido, tá? Então, o travamento é feito para permitir que a lâmina do serrote possa deslizar na peça de madeira sem ser agarrado por ela, ok? Uma outra coisa, outro detalhe técnico importante. Quando você compra um serrote, em geral vem escrito ou DDP ou TPI. O que significa isso? DPP, dentes por polegada. TPI é dentes por polegada em inglês. É teeth per inch. Ou seja, em 1 polegada de comprimento, que são 25,4 milímetros, quantos dentes foram fabricados ali naquele comprimento? Os serrotes de ripar, eles têm, em geral, de 7 a 9 dentes por polegada. Quando você pega um serrote para fazer corte transversal, eles têm de 14 a 20 dentes por polegada. É um número de dentes muito maior por polegada, consequentemente os dentes são menores e eles fazem uma remoção de material mais delicada, ok? Muito bem, como é que a gente usa um serrote da maneira correta? Primeiro, o serrote ele tem que estar em bom estado, ele tem que estar limpo, ele não pode estar empenado e ele tem que estar com travamento bem executado. Se o serrote tiver com travamento mal executado, os dentes estiverem puxando mais para um lado do que para o outro, quando você for serrar, o serrote não vai manter uma linha reta, ele vai puxar para a esquerda ou para a direita, porque o travamento não está equilibrado. Outra coisa importante, você passar parafina no corpo do serrote para ajudar na hora do corte. Outra coisa importante também na execução de um corte bem feito, você traçar uma linha que sirva de referência para você poder ir guiando o serrote em relação ao corte. Quando você for usar o serrote, tá? Você pega o serrote, dá umas 2 ou 3 puxadas iniciais para você começar o corte e aí você segue. E detalhe, não é uma questão de força, é uma questão de jeito, tá? A força é a força necessária apenas para movimentar o serrote. Se você estiver fazendo muita força, alguma coisa está errada, ok? Muito bem, eu vou serrar agora peças usando um serrote de ripar, um serrote de corte transversal e um serrote de estilo japonês, ou seja, que corta na puxada, para vocês verem as diferenças entre esses 3 tipos de ferramenta e em como usá-las, ok? Aqui está a peça que eu vou cortar. Eu peguei uma peça pequena para não sacrificar muito o material, que é madeira, que é um material nobre. Vou fazer uma linha para um corte longitudinal. Vou fazer também uma referência para um corte transversal. E agora vou executar os cortes. As minhas ferramentas já estão parafinadas. Vou garantir uma boa fixação, ou seja, a peça vai estar bem firme para eu poder executar um bom corte. Serrote de ripar. Fiz as minhas puxadas para começar aqui, uma referência.
No final eu seguro a peça para não estilhaçar muito na saída. Vocês podem ver aqui a linha de referência e o corte seguindo a linha de referência. Ok? Agora a gente vai fazer o corte transversal. Ao invés de usar o serrote de corte longitudinal de ripar, eu vou usar o serrote de corte transversal, que tem dentes muito menores quando comparados ao serrote de corte de ripar. Eu vou mostrar o de ripar para vocês verem. Olhem os dentes do serrote de ripar. Parece dente de tubarão, né? Negócio meio grande. E aqui os dentes do serrote de corte transversal. Parece dente de sardinha, se é que de sardinha tem dente, né? Vamos lá. Olhem o acabamento proporcionado pelo serrote para corte transversal, quando comparado ao acabamento do serrote de ripar. Ok? E por fim, eu vou fazer 3 cortes transversais com o serrote de ripar, com o serrote de corte transversal e com o serrote de estilo japonês, para vocês verem a diferença. Então, pessoal, prendi bem a peça aqui. Vou fazer 3 linhas aqui de referência. Vou cortar em cima dessas linhas para vocês verem o resultado dos cortes com serrote de ripar, serrote de corte transversal e serrote de estilo japonês. Muito bem. Aqui está o corte do serrote de ripar. Aqui está o corte do serrote para corte transversal. E aqui está o corte do serrote de estilo japonês. Vocês veem que a diferença é absurda. Seja na espessura, seja na qualidade dos cortes. Ok?
Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre serrotes e, como eu sempre digo, vamos juntos?